Saudações, queridos irmãos, queridos amigos, sejam todos bem-vindos à nossa Casa Espírita Fraternidade. Muita gratidão pela possibilidade de nossos estudos online. E nosso estudo se divide em 3 partes, iniciando com a prece de irradiação, onde cada um de nós doa, através do pensamento, seus melhores fluidos de amor, de amparo. E também, nesse momento, pedimos conforme as nossas necessidades, conforme precisamos no nosso lar. O segundo momento é a exposição doutrinária, finalizando com a prece. Então, vamos iniciar, queridos irmãos, nossa prece de irradiação. Vamos fechar os nossos olhos, se assim for, de vontade de cada um de vocês, e elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga e benfeitora que trabalha incansavelmente por todos nós. Vamos pedir, em primeiro lugar, por nossos lares, que essa espiritualidade adentre em nosso lar, harmonizando cada cômodo, abençoando a todos nós, nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, fluidificando as águas em seus recipientes, fluidificando todas as águas de nosso planeta, colocando o medicamento necessário para cada um, para a nossa cura espiritual. Rogamos ao nosso Pai amado força e esperança. Permita, Senhor, que chegue o amparo a todos os nossos irmãos que estão em situação de vulnerabilidade e abandono nas ruas, nos orfanatos, nos asilos, aonde estiver esses irmãos, que a luz do amor divino envolva a todos eles. E aos que estão doentes em suas casas, em hospitais, nas clínicas de recuperação de drogado, nas clínicas de recuperação mental. Que a luz e o amor de Deus invada esses locais, auxiliando, amparando, intuindo bons pensamentos. Pedimos, Senhor, por todos os trabalhadores, em especial aos trabalhadores da área da saúde, enviando força e luz necessário nessa caminhada. Muita paz e muito amor a todos os nossos irmãos. E aos que estão desencarnando, que os espíritos benfeitores os orientem, provendo conforto, esclarecimento e serenidade. E que essas bênçãos fortifiquem os corações de seus familiares, que fluidos de amor envolvam a todos, obsessores e obsediados, abrindo assim um caminho de perdão mútuo. Pai amado, nós te pedimos por nossos irmãos que num momento de extremo desespero deixaram a existência terrena pela porta do suicídio, que eles possam receber
esclarecimento, auxílio e amparo, e que nossas preces possam chegar até eles, amenizando suas dores e levando a luz da esperança, que a bondade infinita permita novas oportunidades de recomeço. Pedimos, Senhor, por nossos governantes, por todos os que estão em posição de comando, que eles possam receber boas intuições e que suas ações e decisões favoreçam a toda a humanidade. Nós te agradecemos, Senhor, por todo o auxílio, todas as dádivas, por todo o esclarecimento que já tomamos posse, e que a luz do teu divino amor envolva a todos nós. Nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia, por mais um minuto, e que possamos sempre ser boas ferramentas em tuas mãos. Obrigada, Senhor. Obrigada, espiritualidade amiga, e que assim seja. Irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao estudo de hoje. Todos nós somos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, para um dia atingirmos a perfeição relativa. Neste processo, ora estamos encarnados no corpo físico, aprendendo lições e nos melhorando, evoluindo, pois estes são os objetivos das várias encarnações. E ora nós estamos no corpo espiritual, também aprendendo e nos melhorando. Duas são as portas que o ser está constantemente ultrapassando para aprendizado e para se melhorar. Uma é a porta do nascimento, no corpo físico, e a outra é a porta da morte no corpo físico, ou seja, do nascimento nós entramos para o trabalho a ser realizado, e a morte do corpo físico é o retorno à verdadeira vida, que é o momento das avaliações que vamos fazer com relação ao cumprimento ou não das tarefas as quais nós nos propusemos a realizar enquanto encarnados. Para obtermos esses aprendizados, nós vivemos em corpos femininos ou masculinos, como ricos ou pobres, saudáveis ou doentes, dependendo, irmãos, das nossas vivências anteriores. Nós iremos enfrentar os problemas, as dificuldades, os desafios necessários para a nossa evolução. Uma das questões que todos nós estamos sujeitos a enfrentar chama-se obsessão. E é muito mais comum do que imaginamos, sendo este o nosso estudo de hoje, ou seja, obsessão, origens, sintomas, curas. E o que é obsessão? O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, no item 81, ele nos diz o seguinte: a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Duas, irmãos, são as origens da obsessão: de vidas anteriores ou da vida presente. Das vidas anteriores, ou seja, nas inúmeras vidas que já tivemos, muitos erros nós cometemos, magoamos, machucamos outros seres, adquirindo assim muitos inimigos que ainda não nos perdoaram e passam muitas vezes a nos perseguir
com seu ódio, seu desejo de vingança. Ou então, outra origem pode ser da vida presente, por nós gostarmos das mesmas coisas que os espíritos que estão ao nosso derredor também gostam. Nós atraímos espíritos que se comprazem com os mesmos gostos, os mesmos pensamentos, os mesmos desejos que nós temos. Podem ser ciúmes, agressividade, pessimismo, orgulho, desconfiança, remorso, culpa, os vários vícios físicos, que é o fumo, o álcool, a drogadição. Tudo isso serve de conexão para a obsessão. Os mesmos gostos, os mesmos prazeres. Quais são os sintomas da obsessão? Nós temos diversos graus de obsessão e eles trazem sintomas diferenciados. Nós temos a obsessão simples, a fascinação, a subjugação moral e corporal e temos também a possessão. A obsessão simples é a obsessão menos perigosa. O obsediado, ele percebe as diferenças, notando certas tendências como não sendo suas. Normalmente, não tem raízes no passado, decorre da falta de vigilância, de nós não analisarmos os nossos pensamentos, o que nós criamos na nossa usina criadora, que é a nossa mente. Outro grau de obsessão é a fascinação. É uma ilusão produzida pela ação direta e consciente do obsessor sobre o pensamento do obsediado, perturbando-lhe o raciocínio. A pessoa, ela encontra-se com seus sentimentos fixados em determinadas ideias de ciúme, de raiva, de mágoa, de vingança, de desconfiança. O seu pensamento fica conectado a esse tipo de ideia. Aqui existe um grande perigo, irmãos, pois a pessoa não admite que esteja sob a influência de espíritos ainda maldosos. Seu comportamento alterado, ele é percebido por todos, menos pelo fascinado. Outro tipo de obsessão é a subjugação. Nós temos a moral e a corporal. Na subjugação moral, a pessoa é constrangida a tomar atitudes absurdas, como se ela estivesse privada do seu próprio senso crítico, muito parecido com a fascinação. Um exemplo, a pessoa tira a roupa e sai andando na rua. Na subjugação corporal, o obsessor, ele atua sobre os órgãos físicos, provocando movimentos involuntários, obrigando a sua vítima a gestos ridículos. Aparecem tiques nervosos quando já foi lesado o sistema nervoso, ou então a pessoa não consegue deixar de fazer aquilo que o espírito quer. Por exemplo, num campo de grama, aonde existem outras pessoas, a pessoa se abaixa e come o capim. Ela sabe que não deve fazer, mas ela não resiste. O obsessor, ele tem com a sua vítima uma afinidade fluídica quase perfeita, que vai paralisando e dominando a vontade e termina por agir sobre os órgãos do corpo físico. Há uma estreita relação telepática entre os dois. Nós temos também a possessão. Na Revista Espírita e na Gênese, Allan Kardec fala que a possessão pode ser boa ou má. O médium, ele pode dar uma mensagem muito linda sobre o efeito da possessão. Na possessão, em vez do espírito agir exteriormente, ele age interiormente, usando o corpo como domicílio.
Curas da obsessão, irmãos. A cura da obsessão é, em realidade, uma autocura. Depende do obsediado. De que forma? Se melhorando, crescendo, evoluindo, retirando de si as imperfeições, os vícios, que são os elos de ligação com os espíritos inferiores. Nós temos recursos que nos ajudam na cura da obsessão. Nós temos recursos que nós possuímos dentro de nós e temos recursos que nós podemos buscar fora de nós. Os recursos internos são a prece, o pensamento e a vontade, a busca do conhecimento, a prática do bem, a reforma íntima. A prece, irmãos. Atraímos, através da prece, a ajuda dos bons espíritos que vêm nos sustentar nas nossas atitudes, nas nossas boas decisões, inspirando-nos bons pensamentos. Pela oração, nós buscamos a força moral para vencer as dificuldades. O obsediado e quem o ama devem desenvolver o hábito da prece, adquirindo confiança, coragem e paciência. Temos outro recurso, que é o pensamento e a vontade. Então, além da prece, nós precisamos vigiar os nossos pensamentos. Pelo pensamento, nós nos ligamos aos espíritos bons, que são os mensageiros do amor, ou aos espíritos inferiores, que são os mensageiros das trevas. A vontade é o elemento importante na libertação da obsessão. Nós sabemos que na subjugação e na possessão, a vontade está quase nula pela ação do obsessor. Mas nos demais casos, a vontade é um elemento essencial no tratamento do pensamento negativo. Outro item importante, irmãos, é a busca do conhecimento. A doutrina espírita esclarece, orienta e consola as pessoas, lança luz sobre os nossos problemas. O obsediado, ele deve ser estimulado na busca do conhecimento sobre as causas, os efeitos e a terapêutica desobsessiva. Este conhecimento ele deve ser passado através da frequência, reuniões doutrinárias, palestras públicas, virtuais, leituras edificantes que tenham um conteúdo suave, que proporcione a sua renovação mental, e também pelo diálogo fraterno. Outro item importante que todos nós possuímos dentro de nós é a prática do bem. Nós precisamos nos esforçarmos para sermos bons, amar o próximo como a si mesmo. Praticando o bem, nós acabamos contaminando o nosso agressor, ou seja, o nosso obsessor, que se comove com o nosso novo proceder. Todos nós possuímos também dentro de nós a reforma íntima. O que é isso? É a nossa transformação para o bem, é a nossa autoevangelização. Então, pela reforma interior, irmãos, nós realizamos o processo de autodesobsessão. Quanto mais nós progredimos moralmente, mais nós penetramos em planos mais elevados da vida. A sintonia com os espíritos está ligado diretamente à nossa reforma íntima. Então essa sintonia ela vai definir a nossa companhia, se ela vai ser boa ou ruim. A reforma íntima é a maior preventiva no tratamento da obsessão. E nós possuímos também, irmãos, recursos externos, aqueles que nós vamos buscar fora de nós. Nós encontramos esses recursos na família, no centro espírita e no próprio enfermo quando ele pode ajudar. Esses recursos são o passe, a água magnetizada, o apoio familiar, a reunião público-doutrinária, a reunião de apoio vibratório e a reunião de desobsessão.
O passe, irmãos, é uma transfusão de energias psíquicas. O passe, ele altera o nosso campo celular. Então, através do passe, nós recebemos energias salutares, fluidos renovadores. Quando o espírito está perturbado, ele fica impregnado de fluidos destruidores que causam alterações no campo físico e no campo do perispírito. O passe acalma o espírito, acalma a desarmonia vibratória, vai reorganizando até as estruturas orgânicas do ser. Então, quando o obsediado ele não tem condições de ir até a casa espírita, nós devemos ajudá-lo com preces por ele e fazer uso da irradiação, que é o passe à distância. Nós temos também o recurso da água magnetizada. A água é um elemento que consegue assimilar com muita facilidade dos nossos amigos a espiritualidade, as energias que curam os males físicos e os males do espírito. Há lesões e deficiências no veículo espiritual que se refletem no corpo físico, que somente a intervenção magnética consegue aliviar, até que os interessados se disponham à própria cura. Nós temos também o apoio familiar. A obsessão não é um problema só do obsediado, mas envolve todo o núcleo familiar. Por isso que é importante que todos se esclareçam a respeito do assunto. O culto do Evangelho no lar, ele traz grande benefício para a família, atraindo a companhia dos benfeitores espirituais, higienizando a psicosfera familiar. Nós temos também outro recurso, que é a reunião público-doutrinária. É o esclarecimento através da exposição, onde são abordados diversos temas que esclareiam o nosso entendimento. Temos também a reunião de apoio vibratório, que é o esclarecimento ao encarnado sobre o processo obsessivo, como ocorre, o que fazer, como agir. Nós recebemos as informações para aprendermos como lidar com esta questão. A doutrinação do encarnado, irmãos, é a mais difícil de todas, porque necessita de mudança em seu modo de agir, de pensar. Sem isso, a cura é impossível. Resumindo, irmãos, a reunião de apoio vibratório é uma reunião de esclarecimento somado ao tratamento magnético, que é o passe. Nós temos também a reunião de desobsessão, que é uma reunião de caráter mediúnico, onde o desencarnado é ouvido por uma equipe mediúnica, é orientado, esclarecido com muito amor e com muito respeito. Então, resumindo, esta é uma reunião onde é somado a terapia do amor mais a terapia do esclarecimento para auxiliar o obsessor. Concluindo, irmãos, ainda somos doentes da alma. Somos portadores de várias imperfeições, vícios que servem para atrair os obsessores ao nosso derredor. Cada vez que nós nos esforçamos por diminuir o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a inveja, a vaidade, o remorso, a culpa, a maledicência, os vícios físicos, que são o fumo, o álcool, a drogadição. Cada vez que nós nos esforçamos em sermos melhores, o nosso obsessor, ele perde o contato conosco e vai nos deixando livres. Ou porque ele vai mudando conosco, vai se melhorando também, ou porque nós tiramos de nós aquilo que servia de elo de comunicação, de atração. E ele vai procurar outro que pensa como ele, que age como ele. Jesus, irmãos, ele nos deu uma dica muito importante. Ele nos disse: orai e vigiai.
Embora ainda tenhamos imperfeições a vencer, nós devemos sempre vigiar o nosso pensamento, analisando o que sai da nossa usina criadora, que é a nossa mente. Se nós tivermos um mau pensamento, nós devemos imediatamente emitir um pensamento bom, que possa diminuir ou anular o anterior. E só conseguimos fazer isso, irmãos, se nós aprendermos a analisar o que a nossa mente está criando. Nós podemos ter um mau pensamento, mas não precisamos agasalhá-lo. Devemos fazer todo o bem que nós pudermos, pois os bons espíritos estarão constantemente nos protegendo, afastando os maus ao nosso derredor, por mérito nosso. Conforme a gente vai se esforçando por sermos bons, por sermos melhores, por nos corrigirmos, mais vamos recebendo da espiritualidade amiga os benefícios, a proteção, o amparo. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Em Grilhões Partidos, nos diz: o paciente é também o agente da própria cura. A cura está sobre a iniciativa e a responsabilidade do obsediado. Muita luz e proteção a todos nós. Que assim seja. Então, queridos irmãos, após esse momento de estudo, de meditação, vamos encerrar o nosso encontro com a nossa prece. Vamos fechar nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e agradecer. Agradecer por mais um dia, agradecer pelo pão em nossa mesa, agradecer pelo alimento físico e espiritual, agradecer pela oportunidade de seguirmos, de amarmos, enfim. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que tens nos dado e que possamos sermos boas ferramentas em tuas mãos, que possamos ser ferramentas usáveis, que possamos a cada dia nos melhorarmos mais, a cada dia buscarmos o caminho que leva a Ti. Obrigado, Pai amado, muita paz, muito amor para todos, que assim seja.